Inclusive, a gente tá na Ásia ainda, já a gente vai chegar na África, né? Mas tem uma experiência do gorila, que eu tenho até uma tatuagem aqui que eu vou te mostrar já já, que foi a experiência mais incrível da minha vida. Onde? Lá no Congo. Que tem duas coisas massas, né? Que me bateram quando eu tentei entrar a primeira vez. Acho que já posso contar a história, né? Pode, cara. Cara, posso tirar aqui a jaqueta, que é o seguinte. Esse dia aqui foi... Posso mostrar onde é que Porra, tá a aqui, câmera? Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Tá vendo? Pode ficar sentadinho normal que não... Tá. Inclusive, um abraço pro meu amigo Bassalo, que é meu tatuador e meu sócio. Fez essa tatuagem. Aquele cara que falou comigo aqui? É eu, que você falou com ele aí agora. Cara, e é o seguinte. Vou jogar aqui. Primeiro, a África é uma parada muito doida, tá? A gente pode voltar pra Oceania, que eu quero falar da Nova Zelândia pra você, que tem um lugar que você vai curtir. A África é um lugar muito doido. Por quê? É corrupção pra caralho, velho. Realmente, é corrupção demais. A África, eu sempre falo, né? A África não é pra um viajante iniciante. A África não é pra amadores. Porque se você vacilar, você vai preso, você vai morto. É foda. E aí, beleza, cheguei na África e tal, fiz alguns países, beleza, precisava entrar. Existem 2 Congos. Um foi a antiga colônia francesa, o outro, antiga colônia belga. E eu entrei no antigo colônia francesa, né, que a capital é Brazzaville, que é o Congo normal, e tem a República Democrática do Congo. Entrei pro o visto, esses vistos são impossíveis de conseguir. Tipo assim, não tem lugar. Você vai para as embaixadas, eles não dão. Então você tem que se virar, ter contato e não sei o que e tal. Essa questão do visto foi muito difícil. E aí eu fiz, velho, eu vou arriscar. Na hora do check-in, se você não tem um visto, o cara não pode deixar você embarcar. Só que a gente é brasileiro, a gente sabe dar migué, a gente tem lábia, né? Principalmente você. Não. E aí, velho, eu cheguei no check-in do cara, fiz visto, visa. Aí eu fiz, irmão, o visa para brasileiro é on arrival, pô. Você não sabe disso, não? Você é um cara tão inteligente aqui do check-in, você devia saber disso. Eu, beleza. Aí fui. Só que não era, velho, tem que pegar antes. Aí cheguei lá no Brazzaville, cheguei na hora, o cara fez, meu irmão, você tá aqui sem visto, você vai ser deportado e tal, não sei o quê. Eu fiz, não, irmão, o cara do check-in falou que era de boa. Aí você vai brincar com a parada, você tem que, né? E aí o cara, não, velho, você vai ser preso. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, eu sou do Brasil e tal, não sei o quê. Faz o seguinte, me paga aqui $50 que eu vou deixar você entrar. Eu, tá bom, paguei $50, o cara deu um stamp, me deu um visto de trânsito, 3 dias, é só o que eu precisava, era um país perigoso, guerra, etc. Fiquei lá uma noite, comi umas paradas lá, eu fiz, pronto, beleza. Agora eu vou pegar um voo e vou pro outro Congo. Matei 2 países super difíceis, né? Peguei a porra do voo no Congo, velho. Aí o cara, mas deu um migué de novo do visto. O cara perguntou do check-in. Não, pô, já tô aqui, ó, a mesma coisa, Congo e tal. Fiz um migué lá, né? E aí o cara deixou eu embarcar. Meu irmão, quando eu aterrisei no aeroporto, tava tendo uma operação do exército francês. No aeroporto da República Democrática do Congo. Um monte de gente da França. Eu fiz, mas que porra os franceses estão fazendo aqui nesse negócio? E depois você vai... Eu vou falar uma parada aqui que eu nunca falei na vida, que eu vi no Chad. No Chad, isso é polêmico, mas eu vou falar. O exército francês estava lá. Por que o exército francês estava lá? Quando eu cheguei, velho, quando eu cheguei lá, eu tinha um contato de uma menina que trabalha na embaixada que talvez ia até desenrolar pra mim o visto. Quando eu cheguei lá, velho, o exército francês lá, eu cheguei na imigração, ela fez visa. Eu fiz, my friend, work there, não sei o que, meu inglês lá. Ela fez visa. Eu fiz, não tenho. Ela fez, você não tem visto? Você vai ser deportado agora. Aí eu fiz, não, eu achei que era igual. Não, dá pra desenrolar aqui. Aí eu tentei, não sei o quê. Ela não pediu dinheiro, ela não fez nada, ela fez, vem aqui pra salinha. Me levou pra salinha e fez, assine aqui, você tá fora do país e tal. Eu, fudeu, velho. O que será que vai acontecer comigo? Eu não sabia porra nenhuma. Eu tava aprendendo francês lá pra poder falar com eles, ainda tava no processo de aprendizado. Eu assinei a parada lá, me pegaram e me botaram no avião e me mandaram para outro país, meu. Me mandaram pro Togo, fui deportado do Congo. Quando eu cheguei no Togo, eu entrei em luta corporal com a galera do Togo. Foi a primeira vez que eu briguei na viagem de forma corporal. Caralho. Pera aí. Pô, você mudou muito rápido, hein? O cara tava sendo deportado, daqui a pouco ele tá trocando soco, porra. Caralho. Pera aí. Tem tempo ainda aqui, porque senão eu vou falar mais devagar. Posso falar mais devagar? Fica à vontade, Tá, cara, então. não é Porque isso, eu tô não. com medo de você acabar a parada. Não, tô interessado, calma aí. Calma aí. Tá bom. Todo Congo, República Cadê a Democrática... Maria? A Maria tá aí não, né? A Maria já foi embora. República Democrática do Congo, né? Não posso Congo, ficar aqui. Congo feito. Vou ter que ir, fui deportado. Sim. Ok. Entrei no avião, saí, caiu aonde mesmo? No Togo. No Togo. O cara desceu no Togo. Isso chorando pra caralho já.
como é que fala? Desolado de chorar. Desolado de Desolado, chorar. no avião. Aí você desce do avião com a cara inchada de chorar e alguém te dá um socão. Pra você ter... Não. Pra você ter noção, no avião, a galera não me serviu comida. Serviu pra todo mundo que tava no avião e não me serviu. Só pra você ter noção. Todo mundo sabia que tu tava sendo deportado. Foi a maior vergonha da minha vida. Não, foi a segunda maior. A maior foi quando eu fui preso no Catar, algemado. Mas é outra história. Essa eu filmei, pedi apelo até pro presidente. Catar. Tá bom, daqui a pouco a gente vai no Catar. E aí, beleza. Cheguei lá no negócio, pegaram meu passaporte. Eu fiz, irmão, não mexa com tudo meu. Meu passaporte não, porra. Meu passaporte era a única coisa que eu tenho que era de mais valioso. Leva tudo, me deixa pelado, mas meu passaporte é o que vai me dar acesso aos próximos países, né? Pegaram meu passaporte, velho. Só devolvo o passaporte com $5.000. Isso é empresa aérea privada. Ela não pode fazer isso. Só quem pode pegar o passaporte é o governo. Só que já pegaram desde o Congo, que eu tive que voltar nessa companhia. Cheguei no Togo, meu passaporte. A mulher chegou, não, fica tranquilo, a gente vai dar teu passaporte. Passa aqui da imigração. Passei da imigração. Quando eu tava do lado de fora do Togo, ela fez, a gente não vai dar passaporte porra nenhuma, você vai pagar $5.000, senão você vai ficar preso aqui nessa porra. Aí eu fiz, fudeu, velho. Fudeu. Aí eu olhei assim, quando eu fiz fudeu, eu fiz mesmo assim, fudeu. Aí eu olhei assim, o passaporte tava ali em cima da mesa. Aí eu olhei assim, já tava do lado de fora, tipo assim, do lado de fora da imigração, dentro do aeroporto. Aí eu, porra, eu vou pegar o passaporte. Aí eu olhava assim, na minha cabeça, será que vai dar merda? Isso eu já tinha feito live brigando com a mulher, xingando todo mundo me xingando e não sei o que e tal, aquela agonia, porque eles queriam dinheiro, né? E sempre eu tentava postar. Minha arma era o Instagram, irmão. Não tinha ninguém por mim. Não tinha ninguém por mim, sabe? Sozinho. Era o povo que me acompanhava. Eu não era importante, não era rico, não era porra nenhuma. Então eu precisava usar a arma que eu tinha, que era o Instagram, que eram as pessoas. E aí eu fui dar o bote no passaporte. Quando eu dei o bote no passaporte, que eu peguei o passaporte, a outra mulher viu. Quando ela viu, ela puxou o passaporte aqui, eu puxei dela, a folha do passaporte começou a amassar. Eu, caralho, vai rasgar a folha. Eu soltei o passaporte, eu dei os caras, e aí começou a me derrubar no chão, e aí meu cabelo assanhou, eu te fiz os stories, depois que eu levantei, que de tudo eu fiz os stories com o cabelo assanhado, os caras atrás de mim, a lapa dos caras, velho, foi foda. E aí, como tu pegou o passaporte no fim das contas? Aí, o povo, depois de eu estar postando que eu peguei o Wi-Fi do aeroporto, a internet também era a minha maior arma, porque se eu não posso postar, não tenho como dizer socorro. Então eu sempre comprava um chip quando chegava, pegava o Wi-Fi para poder estar conectado. O povo viu isso e começou a flodar, a spamear o Instagram da embaixada, a mandar e-mail para a embaixada do Brasil no Togo. Inclusive o sistema consular brasileiro é um dos maiores do mundo, tá? Maiores do mundo. Fui muito bem recebido. Te ajudaram muito? Mas muito. Sou muito grato ao Itamaraty Maneiro. por tudo que fizeram por mim, tá? Por todo mundo que me ajudou. E aí, chega no ouvido do embaixador. Meu irmão, o embaixador chega no aeroporto com uma quente e duas fervendo, como a gente fala assim. Tem noção que é o embaixador e no aeroporto, geral, ó, ficou assim, ó. O embaixador fez, devolva o passaporte. Na hora. O cara devolveu o passaporte. Aí eu, por dentro, né? Filhos da puta. Chupa! Mas aí eu mantinha a postura, né? Aí eu fiquei aqui e tal. Obrigado, embaixador. A gente conversa já. Aí, beleza. Aí foi lá, fez a diplomacia com o oficial do aeroporto, né? Não, esse menino aqui tá viajando o mundo, não sei o que e tal, não sei o que. Qual foi o que aconteceu? Ninguém pediu dinheiro nenhum pro embaixador. Olha que interessante, né? E aí me pegou, levou no carro dele da embaixada e aí fez, porra, meu irmão, você tá me dando problema e tal, não sei o que. Afinal, eu expliquei, a gente ficou de boa, passei 2 dias lá, aí já matei outro país, né? Já tava lá. E aí fui pro próximo país. Ainda bem que não te deportaram pro país que já tinha visitado, né? Não, porra, ainda imagina, velho. Caralho, velho. Tu teve que pagar essa viagem? Pagar do como assim? Congo pro Togo? Não, por isso que a empresa ficou puta. Ia pagar como? Não tem dinheiro. E mesmo se eu tivesse, isso aqui não tinha, né? Aí... Aí vinha a parte do gorila. Aí depois passei mais alguns países da África. E aí eu disse, porra, preciso entrar na porra do Congo, que eu não entrei. O Congo número 2. Como é que eu vou entrar? E aí uma amiga minha, Thaisa, que na época tinha uma agência de visto, tem agência de visto ainda, que é a GoVisa, que me ajudou a tirar todos os vistos e tal. Ela fez assim, ó... GoVisa? GoVisa. Eu tô falando aqui, mas... Não, tá tranquilo, pode pode ficar ficar à vontade. agradecimento, tá? E aí, beleza. Ela arruma visto pros outros. Ela é a única agência do mundo que faz visto para 196 países, porque ela fez para mim, né? Então, durante a viagem, ela fez para Coreia do Norte, fez para vários outros países muito loucos. Tá. E aí, Legal. eu fiz, Thaisa, me bota dentro do Congo. Ela fez, Anderson, eu vou te botar. Agora eu vou te mostrar essa foto aqui, porque também se ninguém acredita.
mas tem um problema. Aí eu fiz, que problema? Você vai ter que ir escoltado. Aí eu fiz, mas como assim vou escoltado? Cara, lá é um país em guerra e não sei o quê, etc, etc, etc. Você precisa de uma escolta, porque lá pode acontecer de sequestro, acontece muito sequestro com turista, você precisa pagar uma escolta. Thaís, quanto é que dá a viagem inteira? 20 mil reais. Thaís, eu vou pagar 20 mil reais para poder matar um país. Tava no final já, era o país 193, tá lá no meu destaque. Esse país tá dentro do destaque. É muito interessante assistir esse. É só arrastar a bolinha lá. E eu fiz, beleza, velho. Não tem outra opção. Aí assim que eu entro no país, que eu chego lá, aí ela conseguiu visto para entrar pelo Parque Nacional do Virunga, né? Que é lá em Goma. E aí assim que eu entro, tem esses 5 cidadãos me esperando. Com AK-47 fortemente armados. Mas todos têm cara de gente boa aqui, menos o que tá lá atrás, lá com a cara de brabo. Mas, ó os caras. Os caras fortemente armados mesmo. Sinistro. Porra. De... Tá bem, hein? Eu já tava acostumado com AK-47, né? Porra, mas tem um cara aqui em cima que ele não tá com uma AK-47. Ele... Eu sei que porra é essa. O cara em cima... Olha essa porra aqui. Deixa eu ver. Essa aqui parece uma .50, uma .30, sei lá. Mostra aí como. Vou mostrar. Vocês já jogaram CS, Vê já. se dá pra ver Dá pra entender a ideia. aí. E se eu fizer assim? Mais pra cá. Já era. É muito difícil focar isso aí. Bom, mas tá lá no Instagram dele, pô. Tá no Instagram dele. A legenda é faltam 3. Faltava 3 países. Pô, parece uma .50. Parece, né? Parece. Sinistro. E aí, velho, Aí tu ficou quanto tempo lá? passei 4 dias. Que esses caras... E esses caras atrás de tu? Parecia final de escola, quando você vai arrumar briga com um amiguinho, que a mãe vai te buscar e vai te deixar para o amigo não pegar você na saída, sabe? E aí ele foi me buscar, aí eu fui lá, me escoltaram, fui no carro da frente com guia, aí a gente foi. No outro dia, velho, eu entrei numa mata... Pra mim, esse foi um dos dias mais loucos da minha vida. Eu entrei numa mata fechada com esses 5 soldados para poder ver a porra do gorila. É o único lugar do mundo, aquela região, que você consegue ver os gorilas no seu habitat natural. Cara, isso... Por que era tão importante pra tu ver o gorila? Porque eu não... Porque a experiência Porque eu única. já tô aqui, irmão. Não, irmão, mas eu não queria só Mas ver pisar. um gorila deve ser muito foda, né, cara? Eu vou mostrar aqui pra você. Ó, Deve ser muito foda, mas, cara, tem 5 caras do exército. Aí, ó, tive- 50. Eu levaria eles. Cara, aí eu tive que lavar a mão com cloro por causa do ebola. Aham. Tá num lugar com risco de ebola. Ó, stop ebola e tal. Tem um monte de coisa sobre ebola mesmo. E aí o passaporte, né? O carimbo do passaporte. Aí eu passei aqui na imigração, comi com guia e tal. Eu mostrei os caras aqui, ó. Ó, os caras lá. E eles foram nesse momento aí que tá mostrando eles aí, tranquilão. Os caras tudo influência. Eu dei $10 pros caras, né? Entendi. Eu tinha aprendido já como é que funciona a África, né? Então, E aí tem esse professor João Correia, que fez todo país que eu ia, isso foi um diferencial muito grande do meu perfil. Quando para falar de contextos mais técnicos, falar de contextos históricos, Tinha um professor. eu trazia o professor João Correia. Um abraço pro João Correia, sou muito grato ao João Correia. João Correia estava no meu perfil e sempre comentando, né, o Congo, o conflito mais... Falando dos Legal, grupos e legal tal. pra caralho. Pra poder Legal, trazer legal, autoridade, né? Porra, pra não só eu ficar falando da história, trazer um cara que, porra, faz isso, né? Então, eu empreendi, isso foi uma outra forma de empreender, de várias formas, né? Pra fazer o meu canal atraente. Assim como vocês fazem o Flow atraente de várias formas, né? Eu precisava fazer isso também. Aí, beleza, entrei na mata com esse lugar que eu fiquei foi até bacana, ó. Ó, esse Parece legal. até legal e tal. Aí fiquei numa tenda e tal, aí beleza. No outro dia, esse foi o dia que eu bati 1 milhão de seguidores. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que eu bati 1 milhão, foi um reconhecimento muito importante. Cara, né? você tá diferente nos stories, hein? Tá gordinho. 15 quilos a mais. Aí eu comecei, a primeira coisa que eu mostro é o que? A merda. Já viu merda de gorila como é? Olha o tamanho da Porra! bosta. Deixa eu ver. Ela fica empilhadinha lá, ó. Que bosta bonita, cara. Um cocô bem feito. Cocô bem feito, né? É gigante essa Cocô porra com aqui, ó. saúde, sabe? E você vê que ele tá bem hidratado, né? Que veio assim, sedoso, né? O negócio Sommelier de merda. Ó, aí o cara chupou aqui esse pau aqui com
Calma aí, cara. Que isso, cara? Cara, vocês são foda. Não pode. Tô no flow, porra. Não posso Chupou esquecer também? disso. Chupei, caralho. Olha aqui, eu chupei o pau, porra. Chupei o pau. Quinta série. Negócio bom da porra. Caralho, me dá aqui. Deixa eu travar ela, vai. Tira aí. Tá vendo aí? Carinha dele. Bom demais. Chupei o pau aqui do negócio. Aí apareceu o primeiro gorila. Aí, irmão, isso aí E dá ele, medo. isso aí tu tá andando na mata Na e mata. tem um gorila. Tem o gorila. E aí, velho, é aquela parada, né? Os caras estavam armados, mas se o gorila atacar, não tem bala certa, irmão. O cara, Sim, é verdade. Toneladas, sabe? É, são gigantes, né? Se parecem muito com a gente. Aí tu achou uma galera ali. Achei uma galerinha tirando piolho. Olha lá, ó, catando piolho, Maneiro. explorando Que bonitinho, espinha, né? Parece a galera que eu conheço aí já, ó. Tá vendo? Ó, Porra, aí tem o porra, macho alfa. muito foda. Cara, essa, sem dúvidas, foi uma experiência muito marcante. Tanto que virou uma tatuagem, né? Todos esses animais aqui eu já vi. E a maioria foi na África, né? Que é o rinoceronte, Que massa. o gorila, a girafa. Né? Então tem alguns significados. Porra, maneiro.